Alô, amigos da Web TV Irati. Grande abraço. Estamos juntos para mais um programa. E hoje para falarmos sobre algo que é importante ao ser humano: esporte. Esporte, se falar com todo médico, vai dizer, tem que praticar atividade esportiva, né? Se vai para a escola, tem que praticar atividade esportiva. Enfim, você vai ter assim, no seu hall de amigos, várias pessoas que vão dizer, olha, eu pratico esporte. E aqui em Irati, nós não conseguimos falar de esporte sem citarmos uma das figuras importantes dessa área, que é o nosso particular amigo José Alcione Cordeiro, um aficionado pelo futebol, pelo esporte, pela arbitragem de uma forma geral. Exagerei, José Alcione Cordeiro, que bom tê-lo conosco aqui na Web TV Irati. É uma alegria imensa, Sidney, você proporciona, porque a gente vive o esporte desde criança e com esse momento aí, com a saúde que Deus me proporciona, estar participando é muito importante. Dizem que a gente não pode fazer essas perguntas, mas eu não tenho como me furtar esse momento. Alcione, quantos anos já? E eu sei que você continua apitando. Eu brinco bastante, né? A idade do Papa, né? Você sabe a idade do Papa? E aí você me apertou, viu? Aí me apertou. Então, 79. E continua correndo os 90 minutos? Evidente, correndo, mas dentro da proporção do meu momento de vida, porque eu não posso querer apitar um jogo de profissional, mas o jogo da gurizadinha, da criançada, que a gente está participando, com muita alegria eu estou lá. Alcione, quando é que você descobriu que tinha esta tendência para o esporte? Começou jogando, primeiramente, obviamente. Para você ter uma ideia, o primeiro jogo que eu assisti no estádio Emílio Gomes foi 31 de março de 1946. Irati, Caxias de Porto União. Na época, evidente, o pessoal de Porto União, de Santa Catarina, e União da Vitória, que são dois municípios juntos, vieram de trem aqui, jogaram, Irati ganhou, e foi o primeiro jogo que eu assisti. Pagava para assistir, Alcione? Não, era criança e tinha um jogador do Irati, Isaac, que nos levava para dentro do campo. Ele fazia fila da gurizada e nós lá entrávamos e não pagava nada. E depois, dia 4 de outubro, o Jabaquara de Santos, na época, era o clube que mais vivia o esporte em São Paulo, e antes do Santos, né? Jabaquara de Santos, jogou aqui no Emílio Gomes também. E isso eu assisti em 1946. E daí para cá, vim vivendo o esporte, né, Cid? Alcione, você chegou a atuar como atleta profissional? Momentos de jogos assim, mas não muito, porque no momento, trabalhando também desde criança, Cid, então não podia deixar o serviço para me dedicar ao futebol profissional. Mas joguei no Irati algumas partidas do profissional na época e muito pouco. De atleta para árbitro, em que momento da sua vida isso aconteceu? Bom, gostando do futebol de salão e na época ginásio Irati, que você não deve ter vivido, mas é ali naquele terreno subindo para Marechal Deodoro, lá para o Seminário São Vicente, para o Colégio São Vicente. Ali tinha a quadra de esporte e o ginásio, né, no Colégio Irati. E gostando do futebol de salão, só que cada vez que eu jogava, questionava a arbitragem e dali em diante eu me prontifiquei a ser árbitro, porque não concordava com o que os árbitros apitavam contra mim ou contra os atletas da minha equipe. E dali em diante toquei o barco. Como aconteceu a tua capacitação para a arbitragem? Quando? Quando e como? Em 72, eu me prontifiquei a fazer um curso na Federação Paranaense de Futebol. Saía de FUC, de Irati a Ponta Grossa e Curitiba, porque estava sendo, nesse período, asfaltado o trecho da BR-277. Então, dava esse contorno 2 vezes por semana. Terça e quinta, assistia às aulas lá na Federação e me formei. E aí tocando futebol profissional. Tá certo. Alcione, como é que você vê a arbitragem nesse momento no Brasil e no mundo? Há muita polêmica no Brasil, especialmente, vamos falar agora já de 2015, estamos aí em 2016, né? Muitas polêmicas envolvendo especialmente os árbitros, até mesmo em Copas do Mundo, enfim.
há pessoas que questionam que a tecnologia talvez pudesse estar mais presente junto aos árbitros, outros dizem que perderia a graça. Qual é a avaliação que você faz de tudo aquilo que você tem observado enquanto profissional, enquanto alguém muito experiente nesta área de arbitragem? Eu tenho visto, Sidney, que o pessoal, vendo pela imagem evidente hoje, o pessoal abusa muito no sentido de segurar o adversário, puxar pela camisa, e a tecnologia está avançada com a imagem, mostrando isso, mas o árbitro, com 2 olhos dentro do campo, normalmente fica difícil dele acompanhar. Tecnologia para apitar futebol de campo, não tem. Não vejo possibilidade da International Board criar alguma coisa para isso. Eles são contra. Perderia a graça, Alcione? Perderia a graça, porque os lances polêmicos ainda acontecem e o ser humano é aquele que vai para o campo, procura acertar, mas de repente desliga do objetivo principal, que é se firmar no jogo em si, e fica vendo o companheiro do lado de cá, o companheiro, oi, lá, sou eu a estrela. Não, não é assim. Se vai para o campo, você tem que esquecer os amigos, esquecer o pessoal que você convive e profissionalmente se dedicar à arbitragem. Alcione, com a sua experiência, esses escândalos envolvendo aí os grandes dirigentes do futebol mundial, pode colocar em xeque as competições, os resultados, algo assim que fique pairando no ar como tendenciosos os campeonatos e resultados ou não? Tem que se acreditar no ser humano, aquele que tem uma conduta ilibada, né, Sidney? E tem no meio, você sabe que mistura, mas eu acredito ainda que tenha pessoas de personalidade que vão dar continuidade ao esporte, por esporte e com esporte. Tá certo. Falar um pouquinho da arbitragem, meu caro José Alcione. Os bons momentos, aquilo que ficou marcado, que continua hoje muito latente assim, no seu pensamento, nas suas memórias, os bons momentos da sua arbitragem. Sidney, tive diversas, né? Então, lembrar assim de todas, mas eu vou tentar colocar. O primeiro jogo profissional que eu apitei foi em Bandeirantes, União Bandeirantes e Umuarama. Isso em 1972, 73. Sidney, o Serafim Meneghel era o dono do time do União de Bandeirantes, mas ele tinha uma imagem forte, com chapéu que usava e sentava no banco de reservas. E eu fui apitar esse jogo assim, recém-saído da escola. E olha, você vai para Bandeirantes para sair da dúvida, né? Tudo bem, fui lá e apitando o jogo e o União Bandeirantes perdeu. Quando estava no momento de terminar, eu solicitei ao meu assistente que se aproximasse, que eu ia pegar a bandeira, e disse, senhor Serafim, aprontasse qualquer coisa, eu dava uma bandeirada nele, depois não sei o que acontecia. Mas o cidadão veio para o meio do campo e veio, me abraçou e disse, nesse menino ninguém bate porque ele teve uma excelente arbitragem. E o time dele perdeu em casa. Então, esse foi uma dos lances. E depois uma sequência, né? Apitando o jogo do Dorival de Brito, no Couto Pereira, Vitorino Gonçalves Dias em Londrina, porque daí ainda não tinha o do café, e assim por diante. Um jogo, por exemplo, que marcou também Curitiba e Operário, no Couto Pereira, na época Belfort Duarte, e eu estou apitando, de repente um lance de uma falta de 2 lances, e eu levantei o braço e mandei cobrar. Play, o jogador do Curitiba cobrou a bola, deu na trave, deu na cabeça do goleiro, que eu não vi, e entrou, e eu não dei o gol. Felizmente, o meu assistente sinalizou e confirmei o gol. E o resultado desse jogo, Curitiba ganhou de 1-0 com este lance. Então, são coisas assim, né, Cílio, que marca bastante. É um peso diferenciado, Alcione, apitar, por exemplo, no estádio Couto Pereira? Não. O árbitro tem que... Isso eu também me viajo no tempo. Na época que eu terminei, ia apitar na Várzea, em Curitiba, e dali saía para o Couto Pereira, para o Dorival de Brito, aqui em Ponta Grossa, Germano Krieger e assim por diante.
Mas, de repente, você era escalado para ir lá no Capão da Embuia, em Curitiba, apitar um jogo da várzea. Eu ia com a mesma responsabilidade para apitar esse jogo, como se fosse o maior clássico do mundo naquele momento. E quantas vezes eu ouvi, pô, mas você semana passada estava lá no Belfort Duarte, estava lá no Dorival de Brito, e hoje está aqui. Para mim, este jogo é o mais importante que tem. E assim eu vivi a arbitragem. Tudo isso, Sidney, isso está me proporcionando viajar um pouquinho no tempo e conviver com isso, e até hoje Deus me proporciona a saúde para que eu possa estar pelos campos da vida. Alcione, momento difícil de arbitragem, algo que marcou e que você nunca mais esqueceu, que te entristeceu profundamente? Preciso pensar um pouquinho, mas eu não... Felizmente não teve nada que te marcou negativamente. Não me lembro disso aí, não teve um lance que tivesse marcado. Nunca teve que sair correndo do campo, Alcione? Oi? Nunca teve que sair correndo do campo? Absolutamente. Sempre saía de cabeça erguida. Assim, volta a ser repetitivo, Sidney. Naquele momento que você vai para o campo de jogo como árbitro, você é um profissional que não tem que estar dizendo: ô, Sidão, como é que está você? Ô, Ariel, como está você? Não, você vai lá desempenhar uma ação profissional. Depois que termina, depois que vai, daí sim, daí é outra história. Mas terminou o jogo, você ainda é o árbitro e aquela pessoa que ainda tem que se manter até relatório, até tudo, depois sim. Daí, no momento que você não tem este lance, você aí vive como torcedor. Tá certo. Estamos aqui na Web TV Irati conversando com o José Alcione Cordeiro. Percebe-se que é uma enciclopédia em termos esportivos, né? Tem uma memória fantástica. Alcione, e essa paixão pelo Botafogo do Rio de Janeiro? Quando é que nasceu isso? Bom, naturalmente, Sidney, você deve saber, rádio. Um rádio grande que papai trabalhava na indústria de madeiras Menemar, era operário, e casa dos operários, e tinha um rádio grande. E eu pegava a Rádio Nacional do Rio de Janeiro lá para escutar os jogos, e escutava. E o Botafogo, campeão de 48, Carioca, que eles divulgavam muito, né? Eu gravei o Botafogo, campeão de 1948, Estrela e tal. Oswaldo, Gerson e Santos, Rubinho, Ávila e Juvenal, Paraguai, Gininho, Pirilo, Otávio e Braguinha. Botafogo, campeão carioca de 1948. Bom, na sequência, ouvindo rádio. 49, o Atlético. O Furacão, puxa vida, campeão de 49 do futebol paranaense. E, na época, tinha o goleiro, era o Caju, que era o senhor goleiro da seleção brasileira, inclusive. Mas eu gravei o Laio, que era o reserva dele, porque o Atlético foi campeão paranaense e fez uma excursão para o Paraguai, e daí surgiu o Furacão. Então, Laio, Delcio, Valdomiro, Joaquim, Wilson, Sanguinetti, Viana, Rui, Neno, Jacques e Sirene. Esse é o Atlético campeão de 49. E assim, a razão de ser torcedor de Botafogo e Atlético Paranaense. Isso é importante para o clube, né? Você pega uma torcida corintiana hoje, uma flamenguista, enfim, grandes clubes do futebol que passa necessariamente pelo momento do clube. Evidente, não tem dúvida nenhuma, né? Você tem que viver. Só que hoje você já praticamente não grava uma equipe, porque há uma variação, fica mudando a escala, e você não grava praticamente a equipe que jogue 4, 5 partidas a mesma. Sempre mudando. Agora o Pedro não pode, agora joga o Paulo, joga o João e tal, né? Isso. Senhora, daquele teu tempo, dessa paixão pelo esporte, que evidentemente era visível também nos jogadores, para os dias de hoje. Podemos separar aí um divisor de águas de um período em que o futebol era uma paixão do próprio atleta e hoje a paixão tornou-se uma questão financeira? Você disse tudo, Cid, porque a questão financeira envolve muito mais hoje do que a razão de jogar pelo clube, com amor à camisa do clube. E isso nós nos reportamos a um craque do mundo, Edson Arantes do Nascimento, Pelé.
Ele jogou a vida inteira no Santos, teve a oportunidade de ser convocado para jogar no exterior, e jamais saiu, sempre manteve-se dentro do time. Então, hoje já não acontece isso. O cidadão vai jogar numa equipe, mas já pensando que dali ele vai para o exterior e daí vai faturar. E, lógico, tem o direito de querer isso. Mas aquele amor pelo clube, difícil de se conseguir. Sim. Tá certo. Alcione, o futebol hoje está nivelado, tecnicamente falando? Analisando especialmente as últimas Copas do Mundo aí? Eu fico triste com o futebol brasileiro, que nós estamos vivendo um momento muito difícil. Você não vê uma equipe que tem um potencial hoje. Você não tem uma equipe brasileira que tem um potencial grande no futebol. Isso nós vivemos na Copa última aqui, infelizmente. Não é o placar do jogo de 7-1 que vai fazer mal, mas a luta, a conquista, não se consegue mais, não se vê mais este amor. É muita presença diferenciada e eu fico triste com isso, sinceramente. Aquele 7-1 marcou a superioridade da Alemanha? Não vejo por aí, porque nós perdemos a Copa de 50 em casa, no Maracanã, e por um placar que valeu os pontos da conquista do Uruguai. Mas, puxa, aquela foi triste, porque nós estávamos no Maracanã com 200 mil espectadores, jogava pelo empate e acabamos perdendo o jogo. Jogava pelo empate, fizemos 1-0, aos 30 minutos o Uruguai empatou e aos 39 do segundo tempo fez o 2-1, calou o Brasil inteiro, de rádio, eu escutando no rádio, chorei no rádio, né, porque não era o que existia no momento. Infelizmente, Barbosa, Augusto e Juvenal, Bauer, Danilo e Bigode, Friaça, Zizinha, Ademir, Jair e Chico, esse foi o time brasileiro de 50 que perdemos a Copa em casa. Lamentável. Falando em Maracanã, José Alcione Cordeiro, tem um feito aí do senhor e seus amigos, né? As informações dão conta que foram de Aerowillis para o Rio de Janeiro de táxi. Essa informação procede? Claro, com muita honra e satisfação. Isso aí, na época, 63, o Santos havia sido campeão em 62, campeão mundial já. Em 63, decidia o título Santos e Milan, que na época jogava 3 partidas, uma no seu país de origem, depois a outra no país seguinte e na contagem de pontos jogava a terceira partida em casa ou fora. O Santos jogou em Roma, perdeu e daí jogaria as 2 últimas partidas pela campanha que fez no Brasil, no Maracanã. Santos, Maracanã, uma torcida enorme. E nós empolgados, 5 companheiros e tal, e veja bem a época, né? Assim, pô, vamos ver um táxi aí, vamos. Tá bom. Então, a sede do Irati Esporte Clube é ali onde é o Guti Loterias, era uma casa de madeira, e tinha o pessoal que jogava um baralhozinho ali todo, e o Alfredo Kishibaldi, que era o que cuidava da sede, tinha o time que jogava, e o Arlindo Neves era um taxista que tinha uma Aerowillis 62, um carro relativamente novo, porque isso foi em 63, e eu fiquei encarregado de acertar a viagem para o Rio de Janeiro de táxi. Chegando lá na mesa, jogatina e tal, e eles jogando baralho, eu cheguei, Arlindo, quanto é que se cobra uma viagem daqui ao Rio de Janeiro? Vamos quarta-feira. Isso era uma segunda-feira. Ah, ele me deu o valor, que hoje eu não me lembro mais, mas é um valor assim... Lembra do dinheiro na circulação na época, senhora? Não. O fato é o seguinte, vamos dizer que ele disse que custava R$100. Está fechado. Ah, não, eu não vou, é muito pouco. Eu disse, não, senhor, o senhor garantiu e está aqui com os companheiros da mesa que são testemunha. Você garantiu, vamos sair amanhã, 9 horas da manhã. E ele teve que concordar conosco. Né? Quem foi nessa viagem, Alcione? Foi o Osni Martins, Joãozinho Ribeiro da Alegrave, Almir Cajano, Walter Ecave, eu e o Arlindo Neves, né, que era o motorista. Desses, apenas eu e o Almir Cajano ainda estamos vivendo a terra.
Como é que foi essa aventura? Porque, na verdade, é uma aventura. Você já conhecia o Rio de Janeiro ou não? Não, de jeito nenhum. E fomos para lá, foi um espetáculo, porque, bom, em 63 a diferença era muito grande, mas chegamos, subimos por Bertioga, Santos, São Paulo, assistimos o jogo em São Paulo, pernoitamos lá e depois descemos para o Rio de Janeiro. No Rio, Corcovado, Pão de Açúcar, Copacabana, e a gente rodou de quinta até domingo, porque o segundo jogo foi na quinta-feira, 16 de novembro de 1963. O Santos ganhou, apesar de começar perdendo, acabou virando e ganhou, e daí teve o terceiro jogo no sábado, 16 de novembro, e nós permanecemos lá no Rio. Evidente, nós, dia 15, assistimos no Maracanã também, Vasco e Flamengo, e depois permanecemos para assistir o jogo do final, e o Santos acabou ganhando de 1-0 e foi bicampeão mundial. E voltamos. No domingo ainda tinha mais um jogo, Botafogo e Bangu, e eu, como botafoguense, digo, não, já está cheio de futebol, agora vamos voltar. Ô, senhor, qual foi a maior loucura que você já fez pelo esporte? Além de ir de táxi para o Rio de Janeiro, que é uma aventura, na verdade, né? Ir para um estado que você nunca foi, né? Com os companheiros de táxi, inclusive, né? Mas além desta, que foi uma aventura verdadeira, alguma outra loucura que você lembra? Isso aqui valeu a pena ter feito pelo esporte? Diversas tem. Eu viajo um pouquinho mais no tempo, por exemplo, o primeiro profissionalismo em Irati, em 63, 64, 62, eu tinha um FUC, e o Jorge Luiz Malucelli, presidente do Irati, precisava a documentação de um atleta de Santa Catarina, Florianópolis, Itaci, para que ele jogasse no domingo aqui. Então, o que acontece? Eu era o tesoureiro, o senhor Jorge Luiz Malucelli, o presidente, olha, vamos para Curitiba, temos que pegar a documentação e depois ir para Florianópolis para pegar do presidente da Federação Catarinense de Futebol a assinatura, autorizando para que esse jogador possa jogar no domingo. E de FUC, você imagina, a estrada em 63 não tinha asfalto, nem daqui a Curitiba, nem de Curitiba a Florianópolis. E FUC. Chegamos em Curitiba, documentação na federação, depois Florianópolis, à noite fomos no Orlando Scarpelli, jogava lá um amistoso, Curitiba e o Florianópolis, um time de Santa Catarina. O presidente da Federação Catarinense entregou a chave para o senhor Jorge Luiz Malucelli, fomos na federação, ele bateu toda a documentação, voltamos no estádio, o presidente da Federação Catarinense assinou o documento e voltamos. Amanhecemos em Curitiba, eu voltei para Irati, sem dormir, sem nada, dirigindo o Fusca, e o Malucelli foi de ônibus para o Rio de Janeiro para regularizar na sexta-feira o documento para que o jogador Itaci no domingo jogasse aqui. Isso é uma aventura, né, Cido? Se imagine hoje, é feito tudo tecnologia, né? Bate aqui um jogador lá do fim do mundo, assina, devolve e pronto, né? Uma das grandes aventuras. Outra grande também, e muito importante, assisti no Pacaembu, em 1962, uma partida amistosa. O Brasil se preparando para a Copa de 62, jogou com Portugal no Pacaembu. Um ônibus de Curitiba fez a excursão lá e tal, e eu me empolguei e vou também. Mas sem conhecer ninguém dentro do ônibus, era um cidadão para assistir o jogo lá no Pacaembu. E chegando no Pacaembu, entramos, ingresso comum e tal. Eu estou agarrado no alambrado, esperando começar o jogo, daqui a pouco ouço da arquibancada um grito: Senhorê! Poxa vida, aqui no Pacaembu, 30 e poucos torcedores e um cara me chamando. Era um conhecido amigo amarelinho, que ele tinha ingresso e estava sobrando uma cadeira do lado dele. Ele tinha comprado ingresso numerado. Venha, suba! Não, eu não tenho ingresso numerado. Não, eu tenho aqui, vem aqui. Me chamou e me levou para assistir Brasil e Portugal, um jogo preparativo para a Copa de 62, quando o Brasil estava se preparando e foi bicampeão mundial.
Falando em Copa do Mundo, Alcione, você esteve recentemente também na capital do estado, em Curitiba, acompanhando uma das partidas do último Mundial, né? Presentaço dos filhos, é isso? Exatamente, presente dos filhos e neto junto e tudo, e eu fui empolgado. Irã e Nigéria no estádio do Atlético, né? Que você deve saber que hoje é um dos estádios coberto que joga futebol, e aquilo ali foi muito importante para mim, né? Mas Irã e Nigéria, Mundial, é importante para a gente assistir. E vivi um momento ali muito importante, Cílio, porque estou na fila e eu fiz uma camiseta com a formação da equipe brasileira de 50 nas costas e na frente. Eu chorei 16 de julho de 1950, Maracanã. Aquela equipe que eu já voltei. Estamos na fila esperando, daqui a pouco um cidadão do meu lado. Chorastes, mas ele é uruguaio? Digo, sim, daí, e falando em castelhano, e eu sorri. E eu fiquei emocionado, porque, puxa vida, encontrar com um cidadão que ficou emocionado de ser campeão de 50 no Rio de Janeiro, no Brasil. E eu ali chorei porque nós perdemos o gol. São lances assim, né? E esta camiseta, inclusive, na outra que eu ganhei daí, desse cidadão aí, que comprou uma camiseta lá, que estavam vendendo e tal, eu acabei presenteando um goleiro aqui de Fernandes Pinheiro, no domingo agora, no final do campeonato. Ele disse, sabe uma coisa, o melhor do jogo vai ganhar essa camiseta, porque é importante. E foi premiado esse menino com a camiseta. Tá certo. Alcione, em nome da Web TV Irati, muito obrigado por atender o nosso convite, trazer aqui parte da sua história, porque nós temos certeza absoluta que se ficássemos aqui, né, nós poderíamos contar muitas outras histórias. Você tem, inclusive, aqui muita coisa. Na verdade, tem um arsenal aqui, né, Alcione? Isso aqui é um pouquinho só, né? É um pouquinho que eu trouxe, porque você veja uma coisa. Por exemplo, entre tantas coisas que tem, eu sei que está terminando, mas curso de arbitragem da CBD e FIFA em curso em São Paulo. José Alcione Cordeiro participou ao lado dos grandes nomes do apito brasileiro. Armando Marques, Arnaldo César Coelho, Agomar Martins, Fabílio Neto, Elino Mesquita e outros. Isso são coisas que publicaram no jornal aqui, em 1974, e assim por diante. Só o lado de fera, Alcione. Só o lado de fera. Hoje é o Arnaldo César Coelho, então eu brinco muito com o pessoal aí, quando estou correndo no campo aí e dando um apito. Questiona, o senhor vai questionar lá na cabine de rádio. Arnaldo César Coelho, comunicador de arbitragem. Senhor, obrigado, viu, pela presença conosco aqui na Web TV Irati. Muito obrigado. Você não avalia a alegria que me proporcionou. Muito agradecido, muito obrigado. E, acima de tudo, agradecimento a Deus, os amigos igual a você. Amigos da Web TV Irati, conversamos com José Alcione Cordeiro. Grande abraço e até o próximo programa.